Mas agora vamos falar de coisa séria. Falar de coisa séria mesmo, porque a gente teve o nosso querido Zuckerberg ontem. A gente vai começar a falar dele agora, né? Que sim. deu uma liberada aí geral, né? Então, eu confesso que eu achei muito estranho quando eu vi o vídeo, tá ligado? Porque é claramente um vídeo que ele ensaiou, né? É um vídeo que ele, tipo... E ele fez um meia-culpa que parece razoável, mas eu acho estranho, porque ele falou coisas assim, ó. Ele falou, olha, quando a gente resolveu fazer diretrizes de comunidade, a gente estava num momento, né, em que a mídia tradicional todinha, foi principalmente ali em 2016, né, depois da eleição do Donald Trump, primeira eleição do Donald Trump. Quando foram criados esses checadores independentes, foi em 2016. Exato. E ele disse, a mídia tradicional estava preocupada com a questão da internet ser uma ameaça à democracia. E ele achava essas preocupações legítimas, né? Ele estava ali pensando, segundo ele estava pensando ali, sei lá, em terrorismo, tráfico de droga, ele estava pensando tipo nesse tipo de coisa, o que já não encaixa muito com esse negócio de democracia, de defesa da democracia. Mas enfim. E aí ele disse que eles desenvolveram sistemas complexos, né? Porque ele queria ter uma espécie de filtragem sem que eles virassem donos da verdade, né? Ele usou essa expressão, né? Arbiters of truth, né? Árbitros da verdade. Ele usou essa expressão. E aí ele instituiu o negócio dos fact-checkers e o tal do algoritmo que vai pegando palavras e tal. Ele disse, só que sistemas complexos cometem erros. E mesmo que seja, sei lá, 1%, esse 1% representa milhões de pessoas, né? Então ele chegou aí à conclusão de que está na hora de parar com isso. E a vitória de Donald Trump foi um ponto pivotal para isso, porque deu o sinal para ele de que a cultura está mudando, né? De que o valor da liberdade de expressão, que é algo tão importante na Constituição americana, está voltando a ter o peso que tem. Tipo, as pessoas estão meio que acordando de fato para isso. Agora sim, eu acho estranho, cara, que o Mark Zuckerberg tem estudado na Harvard, tem aprendido código pra cacete para aprender a fazer o Facebook, para botar as fotinhos da rapariga ali, os depoimentos e tudo mais. E ele não ter parado para pensar. Demorou pra porra, hein? Que quando você cria uma estrutura de checadores de fatos, você cria uma regressão infinita, meu irmão. Porque quem é que vai checar o fato? Quem é que vai checar o checador? Né? Tipo, essa aí, pô, é lição número 1 de governança, né? Toda vez que você tá. Que é a lição anti-bigodagem, né, cara? Tipo, toda vez que você vai pedir para que algo seja vigiado, você vai ter que. Tipo, quais que são os contrapesos aí que você vai colocar para a atividade dos guardiãos? E aí, meu amigo, quando a máquina começou a rodar, né, e as próprias automações acontecendo ali, teve vez de eu usar uma palavra assim, tá entendendo? Eu usei uma vez brincando, disse, pô, meu irmão, se eu fizer não sei o que lá, pode dar na minha cara. Obviamente, sentido figurado. O Instagram censurou e me baniu por um mês sem poder fazer live, porque é incitação à violência. Tá ligado? Então, assim, não é possível que ele não pense. Bom, não estou nem falando do fact-checker, do fact-checking, da própria automação do negócio. E quanto aos fact-checkers, ele disse: os checadores de fato terminaram se mostrando politicamente enviesados. Eu digo, mas como não ia ser? Eles são pessoas, cara. Você dá esse tipo de poder para uma pessoa, é lógico que vai achar o quê? Que tem lá tem um Deus ali,
né, que está vendo todas, ele conhece toda a verdade, né? Opa, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então eu achei, confesso, que eu achei, poxa, demorou tanto assim para o Zuckerberg entender isso? Ou isso é porque ele percebeu que tem uma nova música sendo tocada pelo trompete e ele resolveu dançar de acordo? E aí, quero saber aí, Bruno Musi, o que é que você acha? Bom, primeiro ponto, esse foi o vídeo do meu YouTube de hoje, foi justamente analisando um pouco sobre esse tema, porque primeiro ponto central aqui a ser analisado, eu vou começar pela parte final, pelo resultado disso tudo. No fundo, pouco me importa o que passou na cabeça dele, o que importa é que ele siga esse caminho de permitir essa liberdade de novo na plataforma dele. Sim, sim. Então, não o conheço, nunca estive com ele, e, portanto, tudo que a gente falar aqui vai ser, obviamente, uma mera interpretação ou até mesmo chute tentando juntar as peças aqui desse quebra-cabeça. Se nós voltarmos 3, 4 meses atrás no tempo, a gente vai lembrar que ele começou a mudar o discurso dele de lá, né? Então, ele começou a se aproximar ao Trump, então candidato ainda, né? Começou até, inclusive, se declarar, muitas matérias era público, falou, pô, ele está se declarando como libertário, né? E aí ele deu uma entrevista que me parece interessante, que ele falou, pô, o Zuckerberg lá de trás, quando começou com seus 20, 25 anos, é outra pessoa dos atuais 40, 40 e poucos agora. Eu fui vendo que o próprio governo do Biden me fez pressões, essas pressões acabaram me colocando, me jogando mais para a extrema esquerda, palavras dele. Caralho. Agora, eu também acho que tem um quê do que você falou. Tava claro isso durante muito tempo. Como ele demorou tanto para perceber? Eu acho que ele já estava envolvido até o pescoço com tudo, numa empresa das maiores do mundo, devendo satisfação a tanta gente, com milhões e milhões de usuários, que não é fácil você pivotar do dia para a noite, e isso em meio ao que estava acontecendo. Vamos lembrar, pandemia, tudo aquela coisa, né? Sim. Então, no fundo, assim, eu vou dar o benefício da dúvida de que ele possa ter sido, como é que fala? Não é infantil, é ter sido ingênuo ao longo dos últimos tempos e demorado em perceber isso. Não significa que, por ele ser um brilhante empreendedor, ele é brilhante em tudo que ele faz. Não necessariamente. Né? Então, eu vou dar esse benefício da dúvida a ele. E mesmo se ele não tenha mudado, se ele for um cara lá da esquerda e não tenha mudado genuinamente, eu também vou dar um determinado mérito para ele, porque ele soube virar o jogo agora que tem um novo governo e está no fim do dia. Se essas ideias continuarem prevalecendo, significa que nós teremos mais liberdades, a princípio, é o que consta com essas mudanças, nas plataformas dele. Sim. Então, para mim, isso é o que mais importa. E aí eu acho que essa mudança dele, aonde me parece que me chamaria mais atenção, assim, imagina, Trump ganhou, ele começa a mudar. A mudança dele veio antes de saber se realmente o Trump ganharia ou não. Ainda ele era um candidato na época. Então ele começa com uma mudança, na minha concepção, uma mudança básica que pode parecer, de repente, imperceptível para todo mundo. O cara começou a fazer jiu-jitsu. De forma ele entrou para assunto do jiu-jitsu, né? E quando você fala, bom, Bruno, mas o que tem a ver isso? Você está viajando. Cara, jiu-jitsu é um esporte que envolve disciplina, é um esporte que envolve meritocracia na veia, é um esporte que envolve, cara, o esforço máximo, ou seja, totalmente contra o que aquela agenda woke vinha prevalecendo no momento. Então, eu acho que algo que pode parecer imperceptível para muitos me remeteu a uma eventual mudança dele no comportamento dele. E repito, para finalizar, para não me estender, não me monopolizar aqui, se ele, como ele mudou antes ainda das eleições, e a princípio não saberíamos que Trump ganharia e ganharia da lavada da forma que foi, ganhando na House, ganhando no Senado, ganhando no voto popular, ninguém sabia disso, ele começou a se aproximar mais do agora eleito, quando ele ainda era candidato. Então, por isso, eu dou o benefício da dúvida dele e, de novo, estou mais preocupado em surfarmos a onda de buscar as nossas liberdades individuais de volta. Não, tem um outro aspecto também, né, que é a repercussão internacional disso, né? Porque quando
a Meta começou a agir dessa maneira e os Estados Unidos permitiu que as suas empresas fossem implementando esse tipo de censura, o resto do mundo teve o sinal de que aquilo era a coisa certa a se fazer, né? Então, perante a fé pública, né, a coisa virou meio que aceitável e, obviamente, que para os bigodes de plantão de nações mais crocodileiras como a nossa, né, enxergaram aí uma junção da má fé com a oportunidade, que é o fundamento da cultura killing, né? Então, o Trump, com o Zuckerberg levantando essas restrições nos Estados Unidos, porque vai começar pelos Estados Unidos, né? Vai demorar um pouco ainda para essa coisa trickle down para a gente. Mas uma coisa que ele expressou é que ele quer trabalhar junto da administração Trump para ir atrás, para combater governos que estão exigindo esse tipo de coisa das empresas americanas, que é o caso que aconteceu aqui com o X, né, com o X, com o Twitter, né? Então, existia uma pressão dos Estados Unidos em relação a isso, é algo que, tipo, que é uma coisa que pode repercutir para a gente, né? E o Trump, ele não tá... Porra, meu irmão, a galera já tentou prender o maluco, né? A galera inventou um caso lá para prender o maluco. A galera tentou de tudo. Ele tá vindo, mesmo. Ele tem pouco tempo. Ele tá com esse negócio aí de guerra comercial e tal. E do jeito que a gente tá, a gente vai ter que ficar meio... O governo brasileiro vai ter que dar ficar meio pianinho com isso aí, porque não tem Putin que sustente a trolha se o Trump resolver fazer guerra comercial pensando nessa questão dos valores de... vocês vão foder as empresas americanas no Brasil? Beleza, então, toma aqui um tarifaço. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.